Bem-vindos ao Plug-in, o podcast do público para quem tem ou quer ter um veículo 100% elétrico. O meu nome é Sérgio Magno e tenho o prazer de ter aqui comigo o Pedro Faria e o Telmo Azevedo da UVE, os nossos parceiros neste podcast. Olá Pedro, Telmo, estão bem, bem dispostos? Boa tarde, tudo bem? E hoje o objetivo é simples, mas eu acho que é muito importante para esta componente de serviço público que nós queremos ter, que é ajudar a quem está à procura de um carro 100% elétrico, no sentido de perceber o que é realmente importante e quais as características que as pessoas têm de ter mais atenção. E, portanto, como vamos falar de carros elétricos, e até para sermos mais objetivos e não perdermos tempo, não vamos falar daquelas características que temos que analisar quando compramos qualquer carro. Sei lá, a dimensão da bagageira, se é um SUV, se é um desportivo, se é um citadino, se as jantes são bonitas, ou se a potência é muito alta, muito baixa. Mas olha que isso é fundamental. Antigamente, no início, nós na mobilidade elétrica tínhamos 2 ou 3 carros para escolher. Sim. Hoje temos muitos, portanto... Dá para mudar jantes já e tudo. Sim, já trazem tudo, mas é importante para escolher um veículo elétrico hoje já é muito também gostar do carro. Sim, gostar do carro. Depois vamos às características. Mas vamos então focar-nos um bocadinho nas características que são específicas desta tecnologia e que naturalmente, e isso nota-se até quando tenho feito aqueles testes de cliente mistério, que ir a um stand e fazer umas perguntas a quem os vende, e muitas vezes os próprios vendedores não estão ainda bem informados dentro desta tecnologia. Está muito melhor, mas ainda não está 100% bem conseguido. E o primeiro ponto, quando falamos de carros elétricos, é sempre a bateria. Telmo, para não complicar muito, temos a capacidade, toda a gente sabe, maior capacidade à partida, maior autonomia. Quanto maior o número, melhor. Kilowatts-hora, que é a capacidade de energia. Mas depois há aqui 2 tipos de bateria que agora no mercado nota-se muito. Eu diria que está quase 50-50 em termos de carros novos, que são as baterias LFP e NMC. Pode explicar um bocadinho? Sim, são as duas tecnologias mais utilizadas atualmente. Novas vão surgir, como as de estado sólido, etc. Mas vamos agora focar-nos sobre estas duas. Portanto, temos as LFP, as lítio-ferro-fosfato. Portanto, são aquelas mais robustas, aguentam mais ciclos de carga e descarga e permitem carregar até 100% mais vezes. Portanto, têm menos impacto as cargas a 100%. Regularmente sem ter aquela grande índice de degradação. O que é a degradação? É a capacidade da bateria reter energia. Portanto, ao longo do tempo, algumas tecnologias podem perder esta capacidade e antes carregavam até 100%, passado alguns anos podem carregar até 99% ou 98%. Elas mostram 100% a capacidade que têm de reter é como nós, cuidado. As coisas vão piorando. E depois temos também a tecnologia NMC, níquel, manganês, cobalto, que tem maior densidade energética, portanto conseguem em menos espaço ter mais autonomia, guardar mais energia, mas recomenda-se as tais cargas até cerca de 80% no dia-a-dia e antes de uma grande viagem, por exemplo, podemos carregar até 100% para usar toda a energia que fica guardada nessa bateria de forma a proteger a vida útil. Portanto, aqui ajuda um pouco a perceber a dinâmica do dia-a-dia que temos para os nossos veículos e que tecnologia é que mais se adequa. Se necessitamos carregar todos os dias o veículo a 80% ou a 100%, e isto pode impactar na bateria que vamos escolher e na marca e no modelo que temos para à nossa disposição. Se quiseres um carro mais desportivo, se calhar aí o peso é importante, temos a bateria NMC, que é a maior densidade. Não é? Mas também há que deixar já aqui descansados que o carro, a maior parte destes veículos mais modernos, indica o que é que se deve fazer. Exatamente. Se nós estivermos a carregar sistematicamente até 100% e for uma bateria NMC, ele vai dizer, olha, queres mesmo carregar sempre até 100% para preservar a longevidade da bateria, se calhar é melhor só carregar até 80%. É importante dizer que longevidade não é meses, estamos a falar de anos, muitos anos. E estamos a falar num carro que tinha 500 km de autonomia, passar para 450, 420, vai continuar a fazer a sua vida. 8, 10 anos, sim. Ao fim de 8, 10 anos. E o mesmo nas baterias LFP, portanto, se nós estivermos a carregar sistematicamente até 80%, ele em determinada altura vai dizer, olha, eu preciso mesmo de carregar a 100%, porque é o indicado para a longevidade da bateria. Portanto, é muito importante conhecerem a química da bateria, mas o carro vai-vos ajudar a explicar aquilo que tem que fazer. Já sabem que há 2 tipos de baterias e agora sabem o que é que significa e quais as vantagens e desvantagens de cada tipo. Depois, ainda nas baterias, temos o carregamento. E eu acho que aqui está um dos maiores erros quem compra o carro pela primeira vez, que é olhar para a potência máxima de pico. E isto é um erro que é muito patrocinado pelos fabricantes, que muitas vezes escondem o jogo. É um erro e é provavelmente um dos motivos que nós recebemos também muitas chamadas, que é o fabricante anuncia uma potência máxima de carregamento de 150 kW e o utilizador chegou ao posto e ele só está a carregar a 50. Imediatamente liga, olha, o meu carro está avariado. Sim. Não é assim. Portanto, aquilo que existe é uma curva de carregamento e é isso que é muito importante o utilizador conhecer e conhecer na altura da aquisição do carro, de escolher o carro,
carregar aqui, vocês vão me ajudar também, mas nós falamos sempre desta analogia de o que é carregar, encher uma bateria. E é como entrarmos num teatro. Sim, aliás, é a Ionity, não é, Telmo? Que até tem isto escrito nos seus postos. Sim. Em muitos postos tem lá esta analogia, que é, portanto, no início nós podemos abrir as portas muito do teatro e entrarem muitas pessoas É fácil encontrar lugar. É fácil encontrar lugar. Vamos pensar que cada pessoa é um eletrão. Portanto, entram e encontram facilmente um lugar. Depois temos que ir fechando as portas para irem entrando menos pessoas, pouco a pouco. Há poucos lugares já, é difícil de encontrar. Difícil de encontrar, vão levar mais tempo a encontrar e, portanto, torna-se mais lento. E daí esta variação. O pico é quando as portas estão totalmente abertas e depois vem reduzindo. Sim, mas para simplificar, eu diria que as pessoas só têm que olhar para a potência média, não é? Média, entre os 10% e os 80%. A maior parte dos fabricantes hoje dizem quanto tempo demora a carregar entre os 10% e 80%. Sim. E esse é que é verdadeiramente Sim, mas se a bateria for pequena, demorar pouco tempo também. Pois, também tem essa. Temos que saber quanto tempo em função da bateria que temos. E já agora, se o fabricante não anunciar a potência média dos 10% a 80%, o EV Database é um site que normalmente tem essa informação e, portanto, é uma boa forma de verificar. Sim, conhecerem mesmo a curva de carga é importante, que é para... Quando o veículo está a 80%, se a potência máxima de carregamento é 150, ele a 80 pode estar até a menos de 50, não diria, mas ali nos 70 kW. Portanto, o carro não está variado, é uma característica, é para preservar a longevidade da bateria, como falámos no primeiro. Certamente voltaremos a este tema até para explicar um pouco melhor isto, mas no momento de compra, o que interessa é não olhar muito para a potência de pico e olhar para a curva e para a potência média de carregamento. Sim. Telmo, mas depois também temos o carregamento lento, o AC, mais conhecido por lento, que é aquele que normalmente usamos. Eu, por exemplo, é aquele que utilizo no dia-a-dia, quando carregamos em casa ou quando carregamos num posto lento na rua. Aqui. E neste carregamento AC já não temos estas variações das curvas de carregamento. Portanto, no carregamento AC, tipicamente mantém-se a potência que o veículo diz carregar do princípio até ao fim, quase até ao fim, quase até aos 99, ele mantém essa potência. Portanto, é um carregamento direto das nossas tomadas AC que temos em casa ou nos postos de carregamento lentos AC. Existe um componente no carro que converte depois essa energia AC para a tal energia DC que vai ficar dentro da nossa bateria. E, portanto, é aquele carregamento que nós ou ligamos à tomada 220 lá de casa, temos um pequeno EVSE, portanto, basicamente é um conversor. Quase um transformador para carregar um portátil, mas não é um transformador, porque aquilo basicamente não é transformador, mas é uma torneira que abre e fecha à medida que o carro precisa de puxar essa energia da rede elétrica. Física que parece assim Exatamente. E, portanto, temos carregador. Hoje em dia, a média do carregamento AC dos veículos no mercado ronda aos 7 kW e, portanto, se nós tivermos 10 horas a carregar a 7 kW aquele veículo, iríamos colocar 70 kWh na nossa bateria do veículo, com algumas percas. Não é este valor, é um pouco menos, mas basicamente é essa a conta que temos que fazer. Temos que ter noção do que é que temos disponível em nossa casa, ou na nossa empresa, ou na rede pública, para saber que cabo é que vamos usar para tirar partido desse carregamento lento que é mais benéfico à bateria, porque é algo que não tem tanto impacto na química e física das nossas baterias e que aumenta a longevidade que temos para as nossas baterias e, portanto, a maioria dos carregamentos que fazemos nos nossos veículos que sejam AC para prolongar esta longevidade. Mas quando eu vou escolher um carro, há carros que têm um carregador interno de 7 kW, outros de 11 e até alguns de 22, que é o máximo, em AC, e portanto as pessoas devem escolher um bocadinho de acordo com o seu perfil, não é? Se vão carregar sempre em casa, 7 kW chega e sobra. Se forem carregar, se calhar, em postos públicos ou na empresa, se calhar é melhor 11 kW. Não é? Exatamente. Existem cabos específicos para isso. Muito importante também é ter o cabo específico apropriado a essa potência, porque às vezes algumas marcas também dão cabos que não são compatíveis com esta potência. Pode ser um carregador AC de 11 do carro, mas ter um cabo que só suporta 7. Exatamente. E isso pode ser um problema e está escrito até nos próprios cabos e nas próprias tomadas as potências máximas e, portanto, convém também estar atento a essa particularidade. Para quem carrega em casa 7 kW, ora, 7 kW é mais do que suficiente. Para quem vai para os postos públicos, os 11 é o mais apropriado. Sim. E hoje há muitos veículos, muitas marcas que têm como opcional um carregador. Têm carregadores internos de 7.4 e depois standard, opcional como de 11. Convém pensarmos onde é que vamos carregar o nosso veículo, a ver se vale a pena esse opcional. Exatamente. E ainda relativamente aqui à escolha do carro, da bateria, já vimos as químicas, já vimos os carregadores, a potência. É uma característica que alguns carros têm, outros não têm, que é o pré-condicionamento da bateria. É uma característica que se calhar é importante verificar se tem ou se não tem, sobretudo para quem faz viagens longas com frequência.
Nós há pouco falámos da curva de carregamento. Algo que também influencia a potência com que conseguimos carregar é se a bateria está na temperatura ideal para o carregamento. Isto também é para proteger a bateria. Portanto, quando ela está muito fria, não consegue carregar na potência máxima. Quando está muito quente, a mesma coisa. Há veículos que, por sistemas GPS, já sabem que nós vamos para um carregador, ou que estamos a fazer uma viagem longa e que, portanto, vamos passar por um carregador. Normalmente aqui estamos a falar dos ultra-rápidos, aqueles que têm maior potência, e automaticamente fazem esse pré-condicionamento da bateria. Isto significa uma poupança de bastante tempo quando chegamos ao carregador, ou seja, se a bateria já estiver na temperatura ideal, chegamos ao carregador, ligamos a ficha e vemos a potência disparar para praticamente a potência máxima que consegue. Se ela não estiver na temperatura ideal, vai demorar um bocadinho. A primeira coisa que vai fazer é colocar a bateria na temperatura ideal. Portanto, já sabem, uma característica a verificar. Se tem, se não tem, se é automático, se não é automático, sim, também é uma característica importante. Sim, porque alguns só funcionam quando se mete no GPS que vamos passar pelo posto. E alguns permitem manualmente começar esse processo. Este Leapmotor B10 na app já dá para fazer o pré-condicionamento manual. Eu sei que vou carregar, mesmo que não tenha, isso. Posso pôr. Não dizes não? Tem. Não. O Leapmotor é um dos veículos que dá para fazer isso. Sim. Percebi que não fazia. No elétrico... Na Disneylândia demonstraram que fazia. Quando nós gostávamos de ver o carro muito aí, portanto... No elétrico, o software é muito importante, não é? E estamos a falar não é só de infoentretenimento, não é só música, aqui é uma ferramenta de gestão de energia e está ligado com o que foi dito anteriormente. Portanto, o GPS é de preferência para carros que têm um sistema de GPS que permite incluir as paragens para carregamento, ou seja, se eu faço uma viagem Lisboa-Paris, ele pode-me recomendar onde é que eu vou parar para carregar, que tempo é que vou parar, automaticamente fazer o tal pré-condicionamento da bateria e, portanto, isto faz poupar tempo e até custos. Se o carro não fizer isto, obriga a utilizar aplicações externas para o telemóvel, o que é menos prático. Aqui vou ser muito pouco politicamente correto e se tiver Google nativo... Eu sei que também és da mesma opinião. Funciona bem. Portanto, se tiver o Google nativo, o Google mostra-nos onde é que estão os postos, mostra que energia é que vamos ter disponível à chegada. Depois há outros veículos que fazem isto com sistemas também próprios integrados, sim. E há outros que não o fazem mesmo. E aí temos que recorrer a apps externas e pode não ser tão prático. Não é? Tão prático. Portanto, verifiquem se o GPS do carro que estão interessados inclui a gestão de navegação, incluindo os postos de carregamento durante a viagem, para fazer esses cálculos todos de forma automática. Uma questão que eu acho particularmente importante para mim, que sou um utilizador muito forte desta tipo de tecnologia, que são as apps móveis, ou seja, temos uma app no telemóvel que permite controlar à distância e ver uma série de parâmetros do carro. Telmo, não estávamos a falar só de... muitos carros elétricos, eu diria que a maioria já trazem este tipo de apps, mas as funcionalidades que estão disponíveis é que variam muito, às vezes, de marca para marca. Variam. A parte da monitorização dos carregamentos, da monitorização da climatização, são sempre importantes para remotamente podermos atuar estas. Mas depois há apps que permitem ver as câmaras à volta do carro, outras apps permitem enviar para lá as rotas que vamos fazer, permitem fazer a partilha em tempo real da posição do carro com familiares e, portanto... Partilhar chaves? Sim, para iniciar o andamento do carro de forma remota e, portanto, existem este tipo de permissões que determinadas apps têm, são mais ou menos intrusivas até no próprio carro do que outras e, portanto, convém analisar o que é que queremos em cada uma delas e o que é que o carro disponibiliza também. E já agora, em termos destes serviços conectados, normalmente estas apps de acesso a remotos, mas outros, por exemplo, o carro pode incluir acesso da internet para navegar na web, para ouvir Spotify, também convém perceber junto da marca qual é o custo, se vai ter custo, quantos anos aqui gratuito. A maioria das marcas oferece nos primeiros anos e depois, passado 2 ou 3 anos, começa a cobrar. Convém saber quanto é que vai ser esse custo ao fim de X tempo. Tentem saber essa informação junto da marca. Outra característica importante é saber, se nós não quisermos pagar essa subscrição, se com um acesso à internet nosso, o que é que ele vai disponibilizar. Exatamente. Porque não temos as mesmas características normalmente não temos acesso às mesmas características, às mesmas funcionalidades, quando o acesso à internet é feito por nós. Exatamente. Alguns carros permitem partilhar o acesso à internet dos carros, ou seja, criar um Wi-Fi dentro do carro para usar o telemóvel ou o tablet. Para todos. Mas também o contrário é verdade. Em vez de pagar o serviço à marca,
marca, posso ter o meu telemóvel ligado à internet e o carro acede à internet via o meu telemóvel. Portanto, são características que devem considerar. Agora, aqui um bocadinho de hardware, características técnicas, mesmo daquelas da chapa, típicas de carros elétricos, e um deles que eu acho particularmente funcional é o Frank, a bagageira dianteira, que os carros elétricos muitos já têm e que, Telmo, se calhar um bocadinho, até já montaste uns Franks e tudo. Exatamente, o Telmo tem que falar sobre isto, porque ele costumam ser pequenas bagageiras que está na parte da frente do carro. Muitas não têm grande espaço, mas permitem termos os cabos de carregamento, algumas até permitem ter um furinho para escorrer água e conseguimos ter ali as compras dos congelados e que... Confessa lá, cerveja em gelo. Quando vamos à praia, às vezes pode dar jeito termos ali. Portanto, é sempre mais um espaço e mais uns litros de capacidade para armazenarmos coisas. E como estes veículos não têm um motor de combustão à frente a ocupar aquele espaço, é reaproveitado desta forma e é bastante útil. Sim, eu particularmente acho útil a questão dos cabos, porque quando pessoas com família, fazemos uma viagem, os cães e os gatos, essas coisas todas, a mala muitas vezes vai cheia e se for preciso carregar, se o cabo estiver debaixo daquilo tudo, é uma chatice. No Frank à frente é só tirar e eu uso muito para ver o quanto o fabricante se dedicou a explorar bem a construção do veículo. Exatamente. Há muitas marcas que têm espaço vazio, sem nada. Ou seja, quanto é que ele já evoluiu desde a combustão? Se continua a fazer aquela frente como se fosse um veículo a combustão que está totalmente ocupado, ou se realmente otimizou o espaço e já temos ali um sítio... Normalmente, nós temos veículos que disponibilizam Francos com um volume de carga muito, muito significativo. Sim. Portanto, 40 litros e coisas do género. Portanto, é uma preocupação em montar a parte da frente do veículo. Obviamente há hardware mesmo que tem limitações, mas já é uma preocupação que eu gosto de olhar e ver quanto é que este veículo foi mesmo especificamente desenhado para ser um veículo 100% elétrico. E aqueles que têm o espaço e não foi aproveitado podem fazer como o Telmo, mas há aí umas soluções aftermarket já para há bastantes marcas, de casas aftermarket que oferecem estas soluções quando as marcas não o fizeram. Muito bem. E por falar em cabos, os carregadores ficam lá no Franco ou não ficam, às vezes eles não vêm com os carros. Portanto, no momento de compra de um carro... Isso é mesmo muito importante. Cada vez mais há diferenças entre as marcas. Algumas oferecem... E atenção, um cabo pode custar 300 euros, 200 euros. O carregador daquele de ficha doméstica pode custar mais que isso. A mesma coisa, sim. Portanto, há dois cabos que deveriam vir com o veículo e que no início vinham sempre, mas que agora há marcas que os começam a retirar da oferta inicial. Uma delas é o carregador ocasional, ou seja, aquele carregador que nós podemos usar, chegar a casa, utilizar numa tomada Schuko, a tomada normal que temos em casa, e fazer um carregamento. Esse é muito importante, portanto, vão de férias para um local qualquer e podem carregar. Este carregador não se deve utilizar todos os dias, também um dia havemos de detalhar mais isso, mas é um carregamento, é como diz o nome, é um carregamento ocasional. Esse é um cabo, e depois é o cabo para os carregamentos lentos. Quando chegamos aos postos da rede pública... só os carregadores rápidos é que têm o cabo exatamente. Quando estamos a falar de um carregamento DC, tipicamente acima dos 50 kW, temos no posto o cabo. Abaixo disso, os carregamentos AC, precisamos normalmente de ter um cabo connosco, um cabo que se chama Type 2, e que deve vir também com o carro. E como dissemos no princípio, temos de ter atenção porque estes cabos podem custar 200 euros e estes carregadores podem custar 200 euros, portanto é muito importante que venham com o veículo. Na maior parte das marcas, se não vier, forcem a negociação do preço, não é? Forcem a oferta, que devem obter bons resultados. Até para não perder o negócio, o vendedor se calhar vai adicionar o cabo. Exatamente. Ainda do que diz respeito a tecnologias de carregamento, cada vez é mais comum os carros incluírem também o carregamento bidirecional. Telmo, uma tecnologia que, por exemplo, deu-me muito jeito no apagão. Durante o apagão, mas não é só para isso. Exato. Portanto, as tecnologias de poder retirar energia da bateria do carro, que é uma tecnologia que está agora muito em voga, que é o V2L, Vehicle to Load, veículo para uma carga, e portanto permite ligar um pequeno adaptador à porta de carregamento do veículo e ligar depois lá uma tomada 220 normal, uma Schuko. Usualmente está limitada a 10 ou 16 amperes para não drenar também a bateria desse veículo, que também existem modos até no próprio menu para proteger. Eu só quero descarregar o veículo até a 50%. E portanto, esse tipo de tecnologia que permite retirar a energia do carro é bastante útil para ligar no frigorífico, uma máquina de café, ou quando vamos trabalhar, para quem trabalha com o veículo, para ligar numa
obra, para ligar uma máquina pesada, isso funciona bastante funciona bem. como um gigantesco powerbank. Exatamente. Ou um gerador e agora começa a surgir também a tecnologia V2H ou V2G, que é Vehicle to Grid, onde podemos ligar o carro à casa e alimentar a casa. Ainda não está em voga, mas é uma nova tecnologia que vai surgir muito, que é termos o wallbox, portanto, os nossos elementos de carregamento em casa, mesmo a AC, podemos carregar o veículo e à noite podemos, por exemplo, descarregá-lo e alimentar a casa, tal como disseste naquele exemplo e bem, do apagão, podemos ligar a nossa casa ao veículo e termos a energia que precisamos. Muito bem, estamos aqui a chegar ao fim, já passamos o nosso tempo, como é habitual. Pedro, mas uma questão que é as garantias, não é? As garantias do fabricante. Num veículo elétrico temos que ter alguma atenção. A garantia geral, isso nós estamos habituados a ver. Portanto, é as letras grandes que lá estão, 3 anos, 5 anos, 10 anos, aquilo que for, e X quilómetros. Essa é a parte fácil. Mas normalmente a bateria num veículo elétrico é associada essa garantia a um determinado nível de saúde da bateria, uma percentagem, aquilo que falámos quando vimos a degradação há pouco. Portanto, é natural uma degradação da bateria, o que não pode ser é uma degradação exagerada. Portanto, convém ver nessa parte das palavras grandes, das letras grandes, efetivamente o que é que cobre. O normal será cobrir entre... caso, as letras pequenas. Nas letras pequenas, o que é que lá diz? O normal é serem pelo menos 70% a 80% de valor de nível da bateria. Portanto, ao fim de X anos ainda temos que ter pelo menos 80% daquilo que era a capacidade inicial da bateria. E essa parte vale muito a pena olhar e ver como é que os diferentes fabricantes vão olhando para isso. Há garantias da bateria que são grandes, um fabricante pode anunciar 10 anos de garantia para a bateria, mas não garante uma percentagem... Taxa muito alta. Não garante percentagem nenhuma, é no caso da avaria, ponto final. Por exemplo, e há outros que garantem... E estas garantias estão sempre não só em anos, mas em quilómetros. Há muitas marcas que também têm 160 km. Agora a BID, agora há pouco tempo, anunciou 250 mil quilómetros. A Toyota tem 1 milhão de quilómetros. Portanto, é necessário ter em atenção estes dois componentes, porque os dois contam. Tempo e quilómetros. Sim, o primeiro que acontece... Exato. E não se esqueçam que normalmente quase todos os fabricantes hoje apresentam uma garantia para o veículo e uma garantia para a bateria. São coisas diferentes. Portanto, vejam também o que é que estão a falar em cada uma das condições, porque tipicamente são diferentes. E acho que chegamos ao fim. Não temos até tempo para mais, portanto vou fazer só um pequeno resumo. Para quem procura um carro elétrico... Antes do teu resumo, podíamos fazer aqui uma coisa que é... Nós falámos sobre 100% elétricos, não é? Os plugins, esqueçam lá isso. Os híbridos o programa chama-se plugin, é o podcast, mas é no sentido de ligar à tomada. Limitem-se a ouvi-lo. Nós não vamos ter agora tempo para explicar em detalhe porque é que não o plugin, mas hoje não há qualquer... Eu diria que 99,9% das... tipologias de uso típicas de um utilizador, os 100% elétricos cobrem, e o plugin vão arranjar mais problemas para vocês. Fica para um programa especial. Fica prometido um programa especial, híbridos plug-in versus 100% elétricos ou qualquer coisa do género. Mas para já esqueçam-nos. Bem, mas um resumo rápido para quem vai comprar um carro elétrico ou vai escolher um carro elétrico. Verificar a curva de carregamento, a potência média, não ligar tanto à potência máxima de carregamento, mas sim à média. Verificar tecnologias como o pré-condicionamento da bateria, se tem um software que planeia as rotas de forma inteligente, o que é que a app permite fazer, que tipo de química que é utilizada pela bateria, e dessa forma, de algum modo, temos que casar o nosso perfil enquanto utilizadores e a tecnologia que o carro tem. E assim terminamos mais este plugin, o podcast do Público dedicado à mobilidade elétrica, 100% elétrica. E aproveito mais uma vez para apelar ao envio de sugestões para temas que gostaria de ver aqui analisados através do e-mail sergio.magno@publico.pt. Obrigado, Pedro. Obrigado, Telmo. E até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.